Ok. Pessoal, hoje nós iremos discorrer sobre os métodos, né, de pesquisa em antropologia, tá certo? Um assunto interessante que vai contribuir certamente para nosso aprofundamento do nosso conhecimento no tocante à disciplina de antropologia cultural, não é? Então, o primeiro método que nós iremos aqui, no caso, trabalhar será o método histórico, ok? Então, o conceito é o seguinte: ele consiste em investigar eventos do passado a fim de compreender os modos de vida do presente, que não só podem ser explicados a partir da reconstrução da cultura e da observação ocorrida ao longo do tempo. Então, esse método ele se propõe a fazer uma investigação de, de eventos que ocorreram para, de fato, você fazer um tipo de uma reconstrução, não é? Para entender o modo de vida do presente. Vamos citar aqui alguns exemplos para tentar melhorar, talvez, o nosso entendimento. Então, por exemplo, o deserto, né? Conhecido como Saara. Alguns teóricos eles defendem que esse deserto nem sempre foi um deserto. Alguns chegam até a aventar de que era uma região. Ô, professor, Dimar, né? Dimar, o Saara, o pessoal fala que, tipo, encontrar restos de animais marinhos, tal, né? Tipo, caça de animais, de baleia, tal, é isso? Correto, correto. Então, existe essa suposição que era, né, uma região onde havia até mesmo mares, né? Então, é uma suposição. Um outro exemplo ainda dentro dessa questão é a Palestina ou, vamos dizer assim, Israel atualmente, não é? Então, vejamos, a relação que nós encontramos hoje entre árabes, né, e judeus. Para você entender essa relação, em muitos casos, uma relação que envolve uma verdadeira tensão, uma relação, em alguns aspectos, até chegando a ser uma relação conflituosa, uma relação estressante. Então, para você entender essa relação atual, não é necessário você fazer o quê? Você fazer uma investigação do que houve lá atrás e que resultou em nossos dias nesta relação conflituosa, ok? Então, por que há esse conflito entre os judeus, né, e os árabes atualmente? Se porventura alguém tiver com o microfone ligado, ele está dando retorno de alguém. Pronto, melhorou agora. Depois do irmão Gabriel, que estava aberto, chegou agora. Então, vamos lá. Então, por que, pessoal, na perspectiva de vocês, por que existe hoje esse conflito entre árabes e entre judeus? Hoje, atualmente. Qual o resgate de eventos que teriam ocorrido no passado que é possível ele nos propiciar hoje um entendimento melhorado dessa relação em nossos dias? Quem é que poderia, de fato, sugerir alguma coisa de investigações possíveis que nós já fizemos ou já ouvimos e que resultou hoje nessa relação conflituosa entre árabes e judeus? Por exemplo, Os filhos de Abraão, com os filhos de Abraão entre Isaac e Ismael, de termo de geração.
Em alguma vez eu já ouvi algo sobre isso, assim, Então, de falar. acordo, né, vamos dizer assim, com a Torá, de acordo com as escrituras hebraicas, Abraão, né, ele tem um filho, por exemplo, com a concubina da sua, né, esposa de Sara, de Agar, Ismael, não é? Esse filho, ele de fato, depois a Agar, ela é enviada porque já estava começando a haver uma certa dificuldade de relacionamento com, com Sara, e aí o Ismael teria de fato se tornado isso no futuro, vamos dizer assim, o pai dos árabes, não é? E Isaac, dentro de uma certa perspectiva, certa ótica, o pai de quem? De Jacó, não é? Que a posteriormente vai ser conhecido como, vamos dizer assim, o líder, o pai dos judeus, né? Então, vamos dizer que historicamente falando, começa dessa relação, né, de Abraão, que tem um filho com a concubina de Sara. Depois os judeus, né, isso de uma forma já mais avançada, né, porque Davi, ele conquista aquela terra, que seria a cidade dos Jebuseus. A partir do ano 70, 71, eles são expulsos dessa terra, que é Jerusalém. E depois, com o chamado movimento sionista, com o chamado sionismo, que é o retorno dos judeus para a chamada Eretz Israel, que é a terra de Israel. Essa região já está devidamente habitada. Então, habitada em grande parte por quem? Pelos árabes. Há uma grande luta da parte de Israel para tentar reconhecer a terra como o Estado de Israel. Isso vai ocorrer em 1948, como vocês estudaram, de modo que, para que entendamos, né, venhamos a entender essa atual situação da relação entre árabes e entre judeus, é necessário se fazer um resgate histórico. Então, o método histórico, ele de fato, ele tem essa proposta de fazer um resgate histórico para poder entender a relação, né, ou a questão do presente. Ele é preciso se fazer esse resgate histórico, né? E aí, eu hoje conversando com a judia, a professora de hebraico moderno, a professora Esther, ela falava que existe hoje em Israel os chamados árabes judeus, ou árabe israelense, que é aquele árabe que tem a cidadania israelense e que ele tem os mesmos direitos de que qualquer israelense. Mesmos direitos, certo? Direito de voto, direito de moradia, de saúde, segurança, dentre outros direitos. Agora, de acordo com a professora, eles só não podem participar da questão do serviço militar, servir o exército. De acordo com a professora, isso seria uma estratégia da parte dos israelenses, não permitir, né? E aí eu estava pesquisando e eu encontrei que existe um grupo pequeno de muçulmanos, muçulmanos que eles servem ao exército israelense, né? E eu achei interessante essa questão, ok? Então, alguém deseja fazer alguma observação, alguma pergunta nesse ponto aí? Eu sou, tipo, porque, vê, se imagina, na mente de Deus,
Sim. Eles são muçulmanos. E, tipo, tem muitos muçulmanos, né, que vêm para países, cria estratégia e explode. Então, na mente deles, tipo, é prevenir, tipo, né, para eles não se filtrar e destruir tudo, né? Correto. Questão de confiança, né? Isso. E, E até, Tafnis, de repente descobrir as estratégias utilizadas pelo próprio exército e usar isso aí a favor deles, né? exatamente, é óbvio, né? Porque Israel já passou por isso, né? Tipo, infiltravam, né? Naquela passagem da Bíblia que diz ela pega e envia as mulheres para eles deitarem com as mulheres e aí, né, ter filhos e perder a adoração aos deuses deles, né? Ou Deus deles, né? Aí aconteceu isso aí naquele fato que Deus mandou ele enviar de volta as mulheres e os filhos devido à idolatria. Então eles não são ligados, claro, né? Isso. Anos de história, né? É. Embora que no exército de Israel hoje você vai encontrar judeu ateu, judeu israelense cristão, entendeu? Agnóstico, tem todo tipo É diferente, né? diferente de confissão de fé, né? Ô, No professor, exército me hoje. tira uma dúvida. Eu conheço aqui, tipo, algumas pessoas, inclusive um colega meu. Ele é aqui brasileiro, é Lucena, né? Família de linhagem judaica. E ele disse que ele se inscreveu e se alistou, né? Para, se caso de precisar, ele ir para lá. E também eu vi outra menina daqui do Brasil que trabalha como piloto de caça lá em Israel. Como é isso? Você sabe me explicar? Eles aceitam também, né? Estrangeiros. Existe esse Ah, processo é aí. também. É, Tipo, a Legião Estrangeira de Francesa, tipo assim? mais ou menos essa linha. Mas eles aceitam também. Agora existe todo um processo, né? Não é chegar assim e tal e ingressar no exército, não. Tem todo um critério. Então, vou me alistar, eu. É, Vou me alistar. Vou procurar aqui na internet como se alistar. é. Então, esse ponto aqui, vocês ficou tranquilo, pessoal? Positivo. Tranquilo? Meu amigo Gabriel, que chegou agora, como é que o senhor está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Bem, professor. Você entendeu Tranquilo. aqui essa explicação sobre o método histórico que nós estávamos aqui falando? Ficou com alguma dúvida? Entendi. Tem alguma pergunta? Não, entendi essa questão aí. Daniele, está tranquilo, Daniele? Alguma pergunta? Não, tudo ok. Até agora tudo ok. Ok, então vamos prosseguir aqui, né? Bem, então, outro método em que a antropologia ela também vai se valer para, de fato, desenvolver a sua pesquisa é o chamado método etnográfico. Etnográfico vem de etnografia, e etnografia vem da descrição. São os dados que são coletados, e esses dados que são coletados, eles são materializados através da escrita. Então, a etnografia dá de respeito à descrição de um estudo sobre uma determinada etnia, sobre um determinado povo, sobre uma determinada sociedade, certo? Então, ela refere-se à análise das sociedades, principalmente das primitivas, ou ágrafas, e de pequena escala. Então, vamos dizer que a etnografia, método etnográfico, ele vai estudar mais aqueles grupos mais assim isolados, que não tem tanto convívio com a sociedade de um aspecto mais macro, mais, vamos dizer assim, geral. E de pequena escala, ou seja, de pequenos grupos. Tem a finalidade de conhecer melhor o estilo de vida ou a cultura específica de determinados grupos. Por exemplo, o estudo dos índios do Alto Xingu e dos Yanomami de Roraima. Não é? Então, por exemplo, o pesquisador, se valendo desse método, por exemplo, da etnográfica, vamos dizer que ele procure
estudar, não é, os índios do Alto Xingu. Então, aonde está localizado, vamos dizer assim, o Alto Xingu, não é? No chamado Mato Grosso, não é? Quantas línguas dentro desse parque nacional do Alto Xingu, esses grupos, eles falam. Quantos grupos, de fato, residem naquela região? Qual é a dimensão daquela região? Quais são os ritos de passagem adotados por esses grupos? Que tipo de confissão religiosa, de como é a religião adotada por eles? Então, todos esses elementos devem ser levados, não é, em consideração através desse chamado método etnográfico, certo? Para trazer descrições. Então, por exemplo, olha, o parque indígena do Alto Xingu, ele envolve a chamada Porção Sul, uma área cultural conhecida como Alto Xingu, formada por vários povos. Mencionarei aqui alguns. O chamado Aueti, Calapalo, Camaiuirá, Caiucuro, Matipu, Trumai, Guaijá, dentre outros povos. Estou aqui mencionando alguns, tá certo? A despeito da questão da variedade linguística daquela região, não é? Esses povos eles se caracterizam por uma grande similaridade no seu modo de vida e visão de mundo, certo? O que é que eu achei aqui interessante nesse ponto aqui, desse exemplo, por exemplo, sobre os índios do Alto Xingu, né? Dentro do Parque Nacional, lá do Alto Xingu, nós vamos encontrar uma média de 16 etnias, certo? Residindo naquela região e falando diversos idiomas. Nós temos idiomas do tronco tupi, não é? Dentro do tronco tupi, vamos encontrar diversas línguas ligadas a esse tronco. Tem outras línguas, no caso, ligado, por exemplo, a outros troncos, né? Como a família Aruac, dentre outros costumes, tá certo? Uma informação que eu queria chamar a atenção de vocês, que nós iremos discutir posteriormente, é que esse termo índio, ele é um termo anacrônico, ou seja, ele é um termo deslocado, ele é um termo fora do seu contexto. O termo índio, eu não sei se vocês já pesquisaram, já investigaram para saber como foi criado esse termo, como esse termo foi inventado. Isso é um termo inventado. Então, como foi inventado, tá certo? E quais são... Professor, tipo, esse tema, deixa eu falar um pouquinho sobre esse tema, é interessante. Vale. Tipo, quando os colonizadores vieram para o Brasil, por acaso, né, tipo, Cabral, Colombo, na América, né, norte-americano, tudinho, eles queriam ir para a Índia, né, no caso, porque os ingleses, né, da Companhia das Índias, né, já estavam desbravando, e ainda é um país, tipo, enorme, né, no caso, na época, era cheio de... As especiarias, né? As especiarias. Cravo da Índia, canela, curry, muitas coisas, né, tipo, é fascinante. Tanto que eles traziam de lá os chás, e muitas coisas, né, tipo a Índia e a China, que é a Rota da Seda, que era o caminho mais rápido pelos mares. Aí, tipo, eles vinham pra cá, e, tipo, quem são esses? São os índios, né, que são da Índia, tal, teoricamente, e os índios, né, tipo, realmente, por isso é um termo anacrônico. E, no caso, são conhecidos como os aborígenes, né, no caso, né, os indígenas,
que é um termo chulo ou vulgar, né, para aquele termo, mas o termo mais que se encaixa melhor com uma luva é aborígena, né? Já não é mais tão aceito, tá, É não? não. Deixa eu somente mostrar aqui uma discussão sobre isso. O termo índio, como você começou já de fato mostrando esse lado, que foi um equívoco do colonizador. Ele pensando que estava na Índia, então ele passou a rotular, a chamar os nativos de índios. Então, escute bem, de um erro, surge o termo índio, pensando o colonizador que estava na Índia, certo? Então foi um termo que foi inventado e que surgiu a partir de um erro. E que isso vai ser perpassado de geração a geração, chega até os nossos dias, não é? E aí, dentro do senso comum, todo mundo chama os nativos, vamos dizer assim, ou os étnicos indigenistas, de índio. Então, primeira questão foi através de um erro do colonizador, ok? Um outro conceito que se atribuiu aos índios é que índio seria um fator biológico. Então, quando você diz assim, vamos dizer assim, no Alto Xingu, né, do Parque Nacional do Alto Xingu, e você rotula índio, você está afirmando que as 16 etnias, ok, que residem nesse Parque Nacional, todos são iguais, fisicamente falando, todos possuem os mesmos costumes, todos possuem as mesmas tradições e etc. Mas não é bem assim, certo? Não é bem assim. Existem diferenças físicas, há diferenças anatômicas. Então, você não pode tentar denominar Jogar tudo índios em carro, não? exatamente por um fator físico, dizer que índios são todos iguais. Então, você tentar atribuir o conceito de índio a uma questão fisiológica, uma questão física, não é? Uma questão fenótipa, você está incorrendo no erro na questão conceitual. Então, não são todos iguais, até fisicamente falando. Há várias e várias diferenças, ok? Um outro conceito que vai, de fato, emergir historicamente, de acordo com a construção histórica, é você atribuir índio à questão cultural, como se todos os chamados índios possuíssem a mesma cultura, que também é um Professor, outro erro. Sim, o senhor espera só 15 segundos, porque eu vou deslogar do telefone e quero logar no computador. Aí, para isso, eu tenho que ficar offline 15 segundos, pelo menos. Aí, tá todo o assunto que eu não quero perder um segundo. Sério, você espera? ok, tá certo. Vou desligar agora, rapidinho. Então, vocês estão entendendo, pessoal? Sim. Primeiro Sim, você o tem. professor, Sim, só enquanto ele volta, essa palavra mesmo, etnográfico, no caso, o significado dela, eu não consegui pegar realmente. etno vem de etnia. Hum, Etnia, você está falando de um grupo, você está falando de um é. povo, está falando de uma sociedade em especial. E gráfico, que vem de descrição. Então, a etnografia é a descrição dos dados que foram coletados pelo pesquisador. Esses dados Entendi. são materializados quando eles passam, de fato, para a escrita, né? Uhum. Então, etnografia, método etnográfico. Os dados são coletados, são estudados grupos específicos, né? Geralmente grupos menores, de pequena escala. Então, são estudados esses grupos. Grupos, por exemplo, de uma sociedade que não há a presença da escrita, por isso que se diz que é uma sociedade ágrafa, porque eles não desenvolveram
vamos dizer assim, um alfabeto, uma gramática, toda uma estrutura, certo? Não há dentro dessa sociedade ainda, né? E aí, o pesquisador, utilizando o método etnográfico, depois que estudou, depois que pesquisou, ele vai e materializa, descrevendo todo o material que foi coletado. Então, método etnográfico, certo? Ok. Então, os conceitos que nós temos de índio, né? Primeiro, o conceito que surgiu de um erro. O erro do colonizador, pensando que estava na Índia. Segundo, a questão cultural, de você tentar atrelar o conceito de índio à questão da cultura, que todos, como se todos tivessem uma única cultura, como se não houvesse uma diversidade, uma variedade cultural. Então, é um outro erro. O terceiro erro é você ligar o fator biológico, como se todos possuíssem a mesma aparência, a mesma estrutura, as mesmas dimensões, a mesma anatomia. Então, é um outro conceito também equivocado. Certo? Tafni já votou ou não? Voltou, acho que voltou. Esse moto na dele, né? Tafnis? Oi, gente, tô aqui. Ok, muito bem. Então, alguém vai perguntar, mas professor, então qual é a forma correta de chamar os índios? Se índio é um conceito errado, porque partir de um erro do colonizador, porque a gente não pode atribuir a questões biológicas, porque a gente não pode atribuir a questões culturais. Então, qual é o conceito de índio? Como é que eu posso chamar o índio de índio? E aí? Suspense no ar. Então, vejamos. Os antropólogos, né, os sociólogos, os pesquisadores chegaram ao seguinte entendimento, de que o índio ele deve ser chamado da forma com que eles se identificam. Então, por exemplo, você chega em Pesqueira, lá existe uma etnia, um grupo chamado de Chucuru. Então, eu não posso chamar índio, Chucuru de índio. Eu tenho que chamar como, pessoal? Como eles se autodenominam, Chucuru. O chucuru. Entendeu? Que é como eles auto se denominam. Então, Ah, é porque, Chucuru. tipo, o chucuru, tipo, E Yanomami já é um termo que foi criado pelos os antropólogos, né? O termo Yanomami significa seres humanos. Mas que, na verdade, o nome primitivo, o original, significa caçadores. Animais caçadores. Ô, professor, por que esse termo Yanomami? Não só tem aqui no Brasil, não. Eu já vi esse termo em outro Não, lugar não, também, não. né? Porque é o seguinte, olha, os chamados Yanomami, eles ocupam a região do Rio Branco e Rio Negro, que faz fronteira com a Venezuela, Brasil e Venezuela. Então, existe uma etnia que reside na área fronteiriça, que tanto pertence ao Brasil, e do outro lado do rio, que pertence à Venezuela. Então, não é só do Brasil. Quando nós pensamos em Yanomami, por isso que tem aqui Yanomami de onde? De Roraima, porque tem outro que pertence à Venezuela. Entenderam, pessoal? Então, voltando aqui, os índios, eles devem, né, no caso, serem denominados como se eles auto se nomeiam, auto se definem, auto se identificam. Então, se é chucuru, chama de chucuru. Se é foliô, chama de foliô. Entenderam? E não índio. Porque índio é um conceito que nós aqui já percebemos que é um conceito que surge de um erro. Tá certo? Surge de um erro. Ok? Então, o método etnográfico, né? Ele está voltado exatamente
para coletar esses dados que foram pesquisados pelo pesquisador e materializá-lo através lá do procedimento teórico, tá certo? Então, ele tem a finalidade de conhecer melhor o estilo de vida ou a cultura, né, específica de determinados grupos, tá certo? E aí, dentro dessa pesquisa, quando você passa, por exemplo, a materializar, a descrever aquilo que foi coletado, você precisa entender, por exemplo, a chamada cosmogonia, não é? E rituais adotados por determinados grupos. Então, se referindo ao do Alto Xingu, desse Parque Nacional, não é? Existe, por exemplo, no mês de agosto, no próximo mês, né, uma festividade que eles lá comemoram, né, que é a chamada dança ou a festa dos mortos. Eles colocam vários, né, touros de árvores de madeira que representam os espíritos dos seus ancestrais, tá certo? Qual é o entendimento que eles têm, né? Que um demiurgo, né, ele esculpiu na madeira lá os seres humanos e que chegou a dar vida. E logo, esses touros de madeira, vêm a representar os espíritos dos seus antepassados. Então, existe esse ritual, todo ano, essa festividade, a festividade em fazendo memória aos seus mortos, seus antepassados. Né? É mais ou menos o seguinte aqui, eu vou ler aqui rapidamente, tá certo? Então, a fabricação primordial dos seres humanos, de acordo com a mitologia alto-xingana, foi obra de um demiurgo que deu a vida a toras de madeira dispostas em um gabinete de reclusão, ao soprar-lhes fumaça de tabaco. Assim foram criadas as primeiras mulheres, entre elas a mãe dos gêmeos. Quais são os gêmeos? O Sol e a Lua, que são arquétipos e autores Muita criatividade, viu? da Muita humanidade atual. criatividade. Muita criatividade, né? Então, em Ô, professor, homenagem, sim, esse arquétipo é um tema que um tema que eu sempre ouço falar. É muito ligado a culturas tipo assim, aborígena, né? Mas o termo aborígena, tipo, né, como você falou, não é mais tão utilizado, né? Qual é o termo para isso aí, para o aborígena? é isso que eu falei. Você tem que reconhecer ou chamar os índios de acordo com o que eles autos se identificam. Então, nada tem a ver Entendi. com a questão de aborígene, assim, se é chucuru, chucuru, se é fuliu, é fuliu. Então, Tipo, esquecer esse termo índio, esquecer esse termo aborígene. o termo aborígena significa o quê? Não, isso aí foi uma classificação que foi dada lá atrás, no século XVIII, tá certo? Mas isso já está ultrapassado. Não há mais esse entendimento mais sobre aborígenes, sobre caucasóide, sobre negroide, sobre ameríndio. Não, isso aí está descartado hoje em dia pela comunidade acadêmica, científica. Certo? E, professor, esse termo arquétipo significa o quê? Arquétipo significa modelos, né? Modelos. Por exemplo, Adão e Eva na Bíblia seria o arquétipo de quem? Da humanidade, dos seres humanos. Que coisa interessante. Gostei dessa palavra. Entendeu? Vou usar para ela agora. É o chamado arquétipo, né? Então, em homenagem, né, a essa primeira mulher, acontece a chamada a Festa dos Mortos, tá certo? E a festa mais importante do Alto Xingu. Consiste em quê? Consiste em uma reencenação, não é, da criação primordial, sendo também um momento privilegiado de apresentação pública de jovens que recém-saídos da reclusão pubertária, ou seja, os jovens que estão passando da fase da puberdade,
né, para a fase adulta, a fase jovem, passam por um período de reclusão e aí são apresentados nesse período dessa festa dos mortos. Isso aí é um ritual de passagem que ocorre entre essas, vamos dizer, etnias que estão lá no Parque Nacional de Alto Xingu, né? Outros chegam a furar as orelhas, né, no caso do homem, a colocar um tipo de um osso com a forma de um brinco na orelha. Então, existem vários rituais. Existe um ritual de que, por exemplo, de que a mulher, o jovem, ele começa a vida sexual ativa conhecendo várias mulheres da tribo e a que ele mais gostar, ele pode se casar com ela. Já existem outras etnias que cede, no caso, a cunhada para o irmão, para ele iniciar a vida sexual ativa com a cunhada, de forma que existem vários rituais, não é um padrão. E se ele engravidar? Engravidar, engravidou. Vai fazer o quê? Não é? Engravidar, engravidou. Então, existe várias formas, mas também existe método de evitar a gravidez também. Se engravidar, vai ter que assumir, meu filho. Existe forma de evitar também. Mas Mas quem foi que a pergunta? Gabriel foi? eu, Sim, pode falar, Gabriel. ô, professor, eu já vi também um ritual de índio na televisão que para eles passarem a pronto, passar para adulto, eles colocam a mão no lugar de formiga. Um Correto, toco cheio de formiga. correto. E aquelas formigas vai mordendo. Se ele resistir aquilo ali, então ele é aplaudido porque ele passou a ser homem. E enfatizando, salientando o seguinte, não são formigas comuns, viu? Essas São formigas, formigas livres, né? elas produzem febres altíssimas e É isso dores mesmo, isso mesmo. insuportáveis. A Pra pessoa chega mostrar a força. até a entrar em delírios, né? Provocado pelas dores. Existe esse ritual. Existe outro ritual de que a pessoa sobe num local bem alto, numa árvore, e se joga feito uma espécie de um bungee jump. É o mais valente, é? Como é? Quer dizer que, tipo, os índios doidinhos, tipo, procuram o mais valente, né? O mais bravo. É ritual de passagem. Então, existe vários rituais de passagem. Rito de passagem, né? Rito de passagem. Tá certo? Existe entre eles. Eu citei aqui somente alguns. Tá certo? São doidinhos. O nome da cerimônia dos mortos, ela é chamada de Kuarupi. Kuarupi. O nome da cerimônia dos mortos, certo? Então, os troncos da madeira, eles servem como um símbolo do morto. Dessa prática, né? Existe também o lançamento de dardos, como vocês estão vendo aí, que é uma outra prática entre eles, né? Os participantes ativos dessa festa, né? Nós temos os chamados dançarinos, cantores, músicos, né? Uma representação visual, musicalmente, né? Pelo próprio espírito. Então, um outro entendimento também é de que esse ritual ele serve para, vamos dizer assim, afugentar os espíritos que são os opressores e são aqueles causadores de doenças entre aquelas etnias, certo? Então, é necessário se fazer esse ritual para, vamos dizer assim, afugentar esses espíritos também opressores que trazem doenças, né, para os membros daquela etnia. Então, há esse entendimento. A religião comumente praticada por eles é uma religião voltada para o chamado xamanismo, né? Que é quando você passa a atribuir forças espirituais à própria natureza. O professor, tipo, o xamã é o pajé, né? Seria um pajé ou curandeiro, né? Mas quer dizer que, tipo, o xamã é o líder espiritual, o É, pajé é o pandeiro.
E fica aí, qual é o termo? Tipo, tem o cacique, tem o pajé, que é o curandeiro, mas o curandeiro geralmente também não é o feiticeiro, né? Existe vários termos que são utilizados, né? Não existe um padrão entre cada um, né? De modo que há um tipo de uma profusão de espíritos dentro desse ritual que eles acreditam, né? Que estão presentes nas plantas, nos peixes, nos animais, nas árvores, estrelas. Tudo tem a Energia. presença de espíritos. E aí tem que ser utilizado frautas, né? Nesse ritual, onde os espíritos, que são os causadores de doenças, né? Aos seres humanos, estão presentes também nas próprias florestas, né? E que os xamãs, Mas esse termo xamã é utilizado aqui no Brasil pelos índios ou não? sim, correto, correto. Porque, tipo, quando eu era mais novo, na escola, né? Na escola, no Sim, primário, ginásio, tudinho, eu só tinha ouvido falar de cacique, de pajé, agora de xamã não me recordo. Eu vi xamã em muitos desenhos animados, filme, tá tudo falando sobre isso aí. Mas eu pode achava que ser. era um termo americanizado, ou tipo, né? Eu achava que era um termo assim, traduzido, não sei. Não, tem uns xamãs, né? Tem uns xamãs que são vamos dizer assim, os curandeiros, né? Os espíritos que são invisíveis, eles só aparecem aos xamãs ou ao doente, de acordo com o dia deles, né? Não é? Que coisa, né? Eu tive a oportunidade, foi em 2012, de viajar, né? 2012, 2011. Eu fui para Pesqueira e eu cheguei lá no ritual, no momento antes do ritual, chamado Toré, o ritual do Toré. Eles ficam dançando em círculo, não é? E existe uma bebida chamada de jurema, que eles bebem, né? Acontece de que o pajé, Ela é alucinógena, né? A Jurema? exatamente, ele entra em transe e ele começa a falar o dialeto específico dentro daquela própria etnia. Tudo isso aí eu participei e presenciei lá em Pesqueira. É uma coisa riquíssima, né? Você tirando aquela visão teológica e partindo para uma visão, vamos dizer assim, cultural, é interessante. Quando você vai analisar a luz da teologia, de fato vai existir um certo choque ideológico, né? Entre a visão teológica e a visão nesse aspecto cultural. Apesar que cultural é riquíssimo, né, professor? Tipo, a nossa é, antepassado, nosso índio daqui, né? É assim, cultural, né? Isso. Aí eu participei, cheguei a dançar da dança, participei da dança entre eles, não é? Todo aquele ritual eu cheguei a participar e assistir, a presenciar. Eu fui como ajudante de pedagogia na época, sim. Mas o senhor usou aquele cocazinho que ele usava, tipo, a roupinha dele também? Não, porque, na verdade, os chucurus, eles estão muito aculturados. Eles Ah, entendi. Usa sofreram só, né? tanto o processo de aculturação que o ritual deles, eles participam praticamente com a mesma roupa que nós vestimos. Só faz, Mas tipo, isso é evolução, né, professor? Isso é evolução. só faz tirar a camisa, né? Tradição. Isso é o processo da própria influência do contato, né? O contato. Então, esse contato começa, de certa forma, vamos dizer assim, a descaracterizá-lo, né? O contato com o homem branco mudou alguns costumes deles, né? Tem lá, tem internet, tem TV, celular. Então, Índio é do mato, mas não é besta, não. um contato que a gente percebe uma forte aculturação. Vamos dizer assim, o que os gregos fizeram com os povos colonizados, dominados por eles, né? Helenizaram, né? Eles impuseram a sua cultura, que ficou conhecido como a chamada helenização, né? Cultura helênica, os helenos, né, dos gregos.
Então, esse contato é Não, forte. porque os gregos têm esse termo chamado de Heleno. É devido a Heleno de Troia? Isso aí foi um termo atribuído, salvo engano, pelos romanos, né? Aos gregos. Cadê a Helena, talvez? Salvo engano, foi atribuído pelos romanos, certo? Então, existe esse ritual, existem vários rituais de passagem, não é? Se vocês quiserem se aprofundar em rituais de passagem, existe um livro chamado Ritos de Passagem. Agora, no momento, eu não consigo lembrar quem é o autor, mas só há até na língua portuguesa, né, eu só encontrei esse livro, Ritos de Passagem. Não está fácil, não iria procurar aqui para mostrar para você, mas depois eu posso enviar, tá certo? Sem dificuldade. Tá tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Positivo e operante. Pode prosseguir. O pai tem alguém que puxa a bicicleta. Então, outro método que nós também vamos encontrar Chegaram, e pessoal. que são utilizados, né? Chegaram. Fala comigo agora, fala. Daphnis, deixar esse microfone aberto. Desculpa, professor. O chamado método estatístico. Então, muito utilizado no campo biológico, verificando as variabilidades das populações, quanto no campo cultural e levantando diversificações no aspecto culturais. Então, o método estatístico ele trabalha com o quê? Com estatística. Ele vai trabalhar com medidas, não é? Ele vai trabalhar, por exemplo, com a questão da dimensão do corpo de de uma certa etnia, de um certo grupo. Então, vamos estudar as dimensões do corpo, não é? Vamos utilizar a chamada antropometria, que vai estudar o tamanho do braço, o formato do crânio, a medida do crânio, né? Então, todas essas questões que envolvem medidas, vai envolver, de fato, estatística, variedade de religiões que há dentro daquele grupo, né? Diversificações de habitações. As habitações são diferentes de grupo para grupo, então vamos de fato fazer esse levantamento estatístico. Então, o método estatístico ele vai se valer de fato desses dados, né? E aí nós temos a seguinte pergunta dentro do método estatístico: se estudou determinado grupo e aí partiu para levantar algumas hipóteses, né? Por que esse grupo aqui é tão diferente daquele? Visto que eles residem dentro vamos dizer assim, do mesmo espaço geográfico. Então, por que são tão diferentes? Então, vão levantar várias indagações sobre os dados que foram coletados, não é? E aí é preciso ter cuidado, pessoal, com a seguinte questão: o cuidado com as comparações. Porque as comparações, ela poderá ser pautada dentro do crivo do pesquisador. E aí a pergunta é: qual é o parâmetro que está sendo utilizado pelo pesquisador para comparar este com aquele grupo? Se ele estiver usando o seu próprio juízo de valor, a sua própria cultura, então isso aí poderá resultar, vamos dizer assim, em vários anacronismos e vários erros, porque ele está fazendo a comparação a partir do seu padrão cultural. Então isso pode ser muito perigoso. Então isso é um cuidado que um pesquisador ele precisa ter, ele precisa respeitar, vamos dizer assim, a cosmovisão do grupo que ele está pesquisando e não procurar analisar a partir
partir da sua própria lente cultural. Porque se ele for analisar a partir da sua própria lente cultural, ele pode tecer vários juízos de valores de uma forma distorcida. Ok, pessoal? Ok. Ok. Então, é algo perigoso, certo? Quando se passa a fazer esse juízo de valores a partir da sua própria ótica, tá certo? Então, aqui nós temos, por exemplo, né, uma tribo da Indonésia, tá certo? Aqui que está à esquerda, né, do slide, e uma outra tribo na chamada Namíbia, que fica na África. Aí se pergunta o seguinte: por que eles são tão diferentes? Aí, se você for fazer aqui uma análise a partir da sua própria lente cultural, você vai começar a dizer o seguinte, assim, por que esses povos aqui são tão primitivos? Por que esses povos são tão atrasados? Então, perceba o seguinte, você está utilizando de que critério para avaliá-los? Você tá utilizando de que princípio, de que padrão para A nossa fazer lente cultural, né? a A nossa lente nossa ótica, no cultural? caso, né? Porque o que é A ser nossa ótica, a atrasado? nossa lente. Não é? O que é ser atrasado? O que é ser primitivo? Hã? Vocês estão percebendo, né? Essa, essa, Oi? essa, essa leitura que estamos fazendo, não é? Então é algo bastante perigoso, esse tipo de comparação. Agora, vamos dizer assim, pessoal, que em resposta a essa visão, vamos dizer assim, né, de se jogar um juízo de valor, vai surgir a teoria do chamado relativismo cultural, certo? Relativismo cultural. O que é que o relativismo cultural ele vai tentar mostrar? Vai tentar mostrar o seguinte, que você precisa reconhecer o valor, o chamado formato, de cada sociedade, sem usar juízo de valor. Os outros, não é? Não têm valores errados. Do ponto de vista da antropologia, esse conceito, pessoal, está corretíssimo. Agora eu pergunto para vocês. Eu estou escutando algum microfone ainda aberto. Está dando interferência. Do ponto de vista da antropologia, quando você diz que os outros eles não possuem valores errados, está corretíssimo. Mas do ponto de vista teológico, eu pergunto, aonde é que está o erro nessa afirmação? Quando você diz que do ponto de vista cultural, do ponto de vista de tradição, de costumes, os outros não possuem erros. Onde é que a gente pode perceber aí uma falácia, uma certa contradição nesta afirmação? Eu queria que vocês se expressassem agora, um por vez, né? Para a gente não poder encontrar aqui algum tipo de interferência no retorno. Quem gostaria? Alô, Luiz, Daphnis, Gabriel, Daniele. Entenderam a minha pergunta ou não? Entendi não, professor, essa pergunta não. Eu estou falando que, em resposta a essa questão de você não julgar, não tecer juízo de valor, quando você passa a comparar essa com aquela cultura, dentro da teoria do relativismo cultural, você precisa entender ou defender que os outros não possuem erros no tocante à questão cultural, à questão de costumes, à questão de cultura. Então eu falei. Professor, tipo, Então, deixa eu só terminar rapidinho, tá? Eu falei que do ponto de vista da antropologia,
Essa afirmação está corretíssima. Agora, do ponto de vista teológico, aonde é que a gente pode perceber uma falácia, um erro nessa afirmação? Pode falar, tá? E, tipo assim, questão de ética, no caso, né? A gente julga porque, deixa eu dar um exemplo, culturalmente falando, na China, se dá em casamento para um velho, menina de 12 anos de idade. Aqui para nós é pedofilia. Muito bom exemplo, muito bom. Não é? E, tipo, escravidão. Na China também não tem escravidão. Tipo, outra coisa, uma mãe na China não pode cuidar da sua filha, tem gente lá, eles jogam a sua filha, ou prefere deixar a sua filha aí, porque uma filha não produz lucro, diferente de um filho. O filho é o provedor da casa. E entre outras culturas tem, né? Tipo, na Namíbia, rito de passagem e tal, tudinho. Que dá exemplos. Para nós, moralmente falando, errado, religiosamente falando, né? Mas para eles, tipo, não é errado, porque tipo, é a cultura deles, tipo, é a tradição deles. Tipo, na África, uma mulher, em algumas tribos da África, uma mulher ir para a igreja sem sutiã, sem blusa, é uma mulher digna. Diferente de uma mulher que tenha sutiã e tenha blusa. Porque na mente deles, uma mulher da tribo, que o marido é agricultor e criador de cabra, não tem condição de comprar uma blusa que é absurdamente caro. Ele tem que sair da sua tribo para o centro cultural, né, a cidade comprar. Já uma mulher que tem blusa e que tem sutiã é uma prostituta, porque é assim que ela consegue ter. Então, tipo, é uma divergência cultural. Tipo, na África eles dançam, adorando a Deus. Para nós aqui é diferente e é escândalo. E nesse aí, mais ou menos. Exatamente. Deixa eu tentar apimentar mais essa questão aí. Vamos dizer que de fato é um fato isso aí que eu vou falar agora, né? Existem grupos, por exemplo, que quando a criança nasce com algum defeito físico, esse filho tem que ser sacrificado. E existe aqui no Porque Brasil, viu? Isso aqui existe no Brasil. aqui em Manaus, porque, tipo, ele olha assim, nas tribos não tem previdência. Vai ser um peso, vai ser um estorvo para eles criarem. Tipo, isso aí na Grécia Antiga tinha, na Índia tinha, e Era Esparta. em Canaã tinha também isso aí, no caso, eles sacrificavam os deuses dele lá, porque não podia criar, e outras coisas sempre teve, né? Então, veja bem, é a questão de sacrifício de crianças. A criança nasceu com algum tipo de uma má formação. Existia até uma briga aqui na Paraíba, por exemplo, de uma criança que nasceu, no caso, sem. Ela não conseguiu falar, a criança, certo? Então, estava existindo uma grande briga judicial, porque a etnia ela queria de fato sacrificar essa criança e parece que a mãe não queria. E aí o que entrou em choque, aí já entrou direitos humanos, a FUNAI e por aí vai, né? Então, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da teoria do chamado relativismo, não há erro nas outras culturas, nos outros povos, né? Mas do ponto de vista teológico, por exemplo, né, que nós estamos estudando é a antropologia cultural, mas nós temos que fazer uma análise também de acordo com a perspectiva teológica. Então, como fica, por exemplo, a gente aceitar, não é, de uma criança, de um ser inocente, por exemplo, ser sacrificado porque nasceu com uma má formação física. Existe casos também que eu não sei se ainda continua sendo praticado, mas quando, por exemplo, a mulher tornava-se viúva, ela deveria ser enterrada juntamente com o seu marido. Então veja que situação, não é? Existe culturas ainda hoje em vários grupos da África de que a mulher ela é mutilada. Existe a chamada circuncisão feminina, onde a mulher ela é de fato, vamos dizer Ô, professor, assim, repita aí, professor. violentada nesse sentido aí. Repita aí, por favor.
O quê? Sobre essa circuncisão feminina. É uma espécie de chamada circuncisão feminina, né? Em que a mulher sofre um tipo de uma violência, onde de fato vamos dizer assim, cortado, dilacerado, né? Um dos elementos que é de fato vamos dizer assim, um dos elementos das alavancas do ponto G feminino, vamos dizer assim. Então, existem alguns países, alguns grupos que chegam a, vamos dizer assim, a dilacerar mesmo uma espécie, vamos dizer assim, de uma circuncisão feminina. Então, isso é Ô, professor, praticado em alguns países. professor, de novo aí. Mas cerca do enterro, tradição assim, tipo, aqui no Brasil não tem muito não, mas Não, nos no Estados Brasil Unidos, não. Isso aí, em alguns grupos que existiam dentro da África, eu não entendi. posso afirmar se isso ainda existe, mas que era uma prática no passado. Então, existem várias práticas. Então, você vai analisar esse tipo de costume, de tradição, à luz do chamado relativismo cultural, isso pode ser certo. Mas à luz, de fato, da razão, eu não quero nem partir nem para o lado agora, vamos dizer assim, teológico, e nem quero nem comparar com a questão da nosso juízo de valor cultural. Mas à luz da razão, será que de fato é justo, né? A mulher ser enterrada juntamente com o marido? Será que é justo uma criança que nasce com defeito, do qual ela não tem culpa alguma, ela ser sacrificada porque nasceu com essa má formação física? Então, é uma série de discussões polêmicas que nós percebemos aí, né? Dentro desse aspecto aí, certo? Então, um ponto realmente bastante delicado. Existe essa teoria, a teoria do chamado relativismo cultural, que ela foi, salvo engano agora, ela foi divulgada pelo chamado Franz Boas, que vai fazer uma crítica, vamos dizer, à chamada teoria da escola evolucionista, que nós vamos estudar depois, escola evolucionista cultural, tá certo? Então, isso é uma teoria que eu estou aqui apresentando para vocês, tá certo? Outro método também que nós vamos encontrar, chamado método etnológico, o outro foi etnográfico. Esse aqui é o chamado etnológico, que é, de fato, o estudo em si de um grupo, de uma etnia, de uma sociedade, certo? Ou comparativo. Então, o estudo em si, certo? É amplamente utilizado tanto por antropólogos físicos como culturais. Eu dei algum tipo de comando. Deixa eu só voltar aqui rapidinho e tirar esse efeito aqui para a gente ler tranquilamente, sem dificuldade aqui, ok? Deixa eu entrar aqui, comparativo, o etnológico, nem pronto aqui. Então, amplamente utilizada tanto por antropólogos físicos quanto culturais. Permite verificar diferenças e semelhanças apresentadas pelos materiais coletados. Então, os pesquisadores se valem dos materiais que foram coletados, que foram pesquisados, né? E vão, de fato, verificar diferenças e semelhanças apresentadas nesses materiais, certo? O método etnológico ou comparativo. Então, nesse método, né, no método etnológico comparativo, ele vai se ater principalmente nas diferenças, mais nas diferenças do que nas semelhanças. Então, vamos comparar um grupo aqui no Brasil com um grupo lá na África, ou com um grupo aqui no Brasil com um grupo lá na Austrália.
começa a fazer comparações entre esses grupos e depois verifica se existe algum ponto em comum ou se há, de fato, diferenças nesses grupos. Então, o que vai, de fato, ser despertado são mais as diferenças do que as semelhanças, certo? Então, é um ponto estudado pelo chamado método etnológico ou o comparativo. Vai se fazer essas comparações, levando em consideração que é preciso ter cuidado com o chamado juízo de valor, para que você não faça a partir da sua própria lente cultural, e sim respeitando os valores, né, o formato de cada sociedade, de cada etnia, ok? Método genealógico permite o estudo de parentesco com todas as suas implicações sociais. Então, esse método genealógico é interessante, porque ele vai, de fato, tentar estudar que tipo de relação, não é, acontece entre determinada etnia. É vamos dizer assim, é uma relação patriarcal, é uma relação matriarcal ou é uma relação matrilinear? Que tipo de relação é adotado no tocante ao casamento? É uma relação monogâmica? É uma relação poligâmica? Então, esse método em si ele vai se ater sobre essa área de estudo, não é? Muito utilizado, vamos dizer assim, hoje em dia, quando a pessoa quer saber se tem, por exemplo, alguma ascendência judaica, não é? Se diz que mais de 70%, né, dos nordestinos têm uma certa ligação dentro da questão do judaísmo, né? Existe um documentário chamado Uma Estranha Estrela nos Céus, salvo engano esse título aí, que trabalha a questão dos anuncins, dos descendentes de judeus aqui no Nordeste. É interessante esse documentário, certo? Então, método genealógico vai se valer também dessa questão, né? Então, método funcionalista, o Franz Boas é que vai desenvolver, né? Aliás, o Malinowski é que vai desenvolver esse método. Então, refere-se ao estudo das culturas sob o ponto de vista da função, ou seja, ele ressalta a funcionalidade de cada unidade da cultura no contexto cultural global. É como se a sociedade ela fosse uma espécie de organismo vivo. Cada instituição, cada membro, cada traço cultural, ele tem uma função dentro do todo. Então, vamos estudar a função de cada elemento, de cada traço cultural, e vamos, de fato, tentar entender qual é a função desse elemento no que diz respeito à formação da cultura. Por exemplo, verificar os usos e costumes, não é? Vou tirar aqui o efeito também, porque ele está atrapalhando, né? Vou tirar aqui o efeito rapidinho. Então, refere-se ao estudo das culturas sob o ponto de vista da função, ou seja, ressalta a funcionalidade de cada unidade da cultura no contexto cultural global. Verificar as funções de usos e costumes de determinadas culturas que levam a uma identidade cultural. Então, por exemplo, pessoal, quando vocês pensam em judeu, qual seria o elemento que vocês mais lembram dentro do judaísmo? Alguém consegue lembrar ou não? Tipo, a Estrela de Davi, Jerusalém. Pronto, a estrela de Davi, né?
é algo que você consegue ligar logo à questão do judaísmo. Então, associar, né? consegue logo associar, né? É a questão de uso e costumes, por exemplo, o uso do kippah, né? O uso do kippah. Então, é outro elemento que você vai ver que existe uma função dentro do judaísmo, o kippah. De fato. Judeu que pai, a gente associa mesmo logo, né? Falando da E também associação, não é isso? aquelas armas e bomba. Isso. Então, o método funcionalista ele vai estudar a função. Qual é a função desse elemento aqui dentro da cultura? Certo? Então, método funcionalista. Ok? Então, aqui nós terminamos essa parte. E agora, eu gostaria de abrir aqui para vocês, no caso, perguntar o que desejarem, fazer algum tipo de observação. Fique à vontade. Agora é o momento. O senhor vai passar alguma avaliação para a gente desse... Professor? Nesse primeiro momento, Daniel, a gente vai ainda ficar na dependência somente daquele trabalho de campo que vocês vão fazer. Voltei, eu parei porque meu filho estava aqui, estava não atrapalhando. Entendi. Sim, Gabriel, pode perguntar. No caso, a respeito daquele assunto que o senhor estava falando, da etnia, do ponto de vista teológico, como é que fica essa situação desses índios? Do ponto de vista teológico, a gente tem que reprovar, né? A gente não vai, biblicamente falando, aceitar dentro de uma cultura de que uma mulher, uma viúva, tem que ser sacrificada junto com o marido, né, que faleceu. Isso aí é inaceitável do ponto de vista bíblico, né? Não tem como nós aceitarmos esse tipo de prática, né? E uma criança que tem que ser sacrificada porque ela nasceu com uma má formação física. Que culpa tem a criança de nascer com uma má formação? Professor, em qual cultura que sacrifica a mulher? Com? Em qual cultura que sacrifica a mulher? Não, isso que eu digo. Existe uma prática entre grupos de algumas regiões da África. Eu não sei agora exatamente qual era essa etnia, mas existia uma etnia que praticava a questão, a mulher, quando perdia o marido, ela era sepultada junto com o seu esposo, o seu ente querido. Existia essa prática no passado. Não sei se continua até hoje. Mas existia essa prática. Se eu não me engano, era na Índia, pastor. Se eu não me engano. Na Índia. Exatamente, na Índia. Agora, eu não sei qual era o grupo específico lá da Índia, né? Que a Índia a Índia é quase um continente, né? Existe mais de 20 dialetos que são falados somente em uma região. De modo que ainda você fala mais de 60 idiomas, fora dialetos. Mais de 60 dialetos. Fala-se na Índia hoje. Então, você sai de uma região para outra, dentro de um bairro, vamos dizer, para outro, já é um outro dialeto. E em relação à questão de costumes também, existe uma variação muito grande, né, entre eles. Na Índia, praticamente, tem um país dentro de país, né? Tipo, não tem lá... como chama, rapaz? Na Índia tem outro... É bem subdividido, né? São várias regiões. Tem as maiores três, mas na Índia tem, tipo, uma separação, né? Que parte dos ingleses, parte dos indianos ainda. Né? Não sei se... Então, pessoal, essa parte de ingleses, isso é mais na África do Sul, né? A Índia também não foi colônia dos ingleses, da companhia... Mas o que predomina mesmo lá não. Essa parte de inglês é mais na parte da África do Sul, né? Entendi. Sul-africano. É certo. Como não é Se isso? eu não me engano, mestre, essa cultura da mulher ser enterrada junto com o marido, ela parece que ela foi extinta depois que um missionário, se eu não me engano, foi americano, inglês, que chegou lá e conseguiu, junto com as autoridades, banir
nessa forma de pensar. Mas até então a mulher era enterrada junto com o marido. E era como se ela fosse a culpada pela morte do marido na Índia. Ficou viúvo, acabou-se, né? Ficou viúva, morreu junto. Coisa realmente séria, né? A gente A mulher é o instrumento só. analisando, né? Coisa seríssima, né? Certo? Então vamos nós. Perguntas, observações. Já estamos aqui no nosso finalzinho. Sem perguntas, foi muito clara a aula. Eu vou dar um time agora, porque até o cachorro aqui está muito animado e vai ficar sem condições de se comunicar. Mas um abraço a todos, tá certo? Não teremos atividade até então. Somente aquela que nós passamos para vocês. Certo? As próximas aulas sim. Mas essa aula do domingo. Tá tudo certo com vocês? O senhor manda pra gente essa aula? Estarei enviando para vocês. Eu acho que amanhã já estarei enviando para vocês essa aula. Essa biblioteca é muito top, professor. Amém. Né? Essa biblioteca é muito top, ela. Oi, rapaz, recheada. Mas isso aqui é só uma parte. Não pode abençoar a gente. É só uma parte só. Só uma parte? É, só uma parte. Rapaz, então o senhor é um gênio, né? Já comeu tudo isso aí, filho. Nós temos aqui na nosso acervo 2,20 metros de altura, 2,20 de largura de livros e a mesma quantidade ou mais espalhados. Jesus é bom, viu? É, A minha é muito humilde, a minha. ok? Um abraço a todos vocês. Até a próxima aula, ok? Estarei enviando para vocês os slides. Eu já enviei na aula passada, ou não? Rapaz, eu não sei. Vou ver aqui. Esse slide de hoje é a continuação da aula passada. Você quer enviar para vocês ou não? Na paz, professor. Até semana que vem. Rapaz, até semana que vem. Foi na paz, Um abraço a todos.